Boa noite, aqui é o Jerônimo Ferreira falando, mais conhecido como GG, e esse é o Onda Rubro-Negra chegando com mais um conteúdo de qualidade, um conteúdo limpo até vocês. E queria agradecer vocês que têm feito o nosso canal crescer, deixando seu like, compartilhando, se inscrevendo, curtindo. E nunca se esqueça, ative o sininho para receber notificação. Hoje nós estamos fazendo uma gravação um tanto quanto diferente. Estamos fazendo aqui numa paisagem aqui de Maricá. E vamos falar um pouco do jogo de hoje, Flamengo e Vasco. Apesar do resultado, o Flamengo ele não jogou bem, o resultado veio por algumas jogadas individuais. A escalação do time não me agradou novamente. Essa escalação com 3 zagueiros não está dando certo. Everton Cebolinha inoperante. Eu tinha até conversado com alguns amigos antes do jogo começar que o Everton Cebolinha ia jogar torto, ia ser inoperante, foi o que aconteceu. E o Ayrton Lucas ele já jogou na direita já em alguns jogos pelo Flamengo, na época do Paulo Souza, no Spartak de Moscou ele também já jogou na direita e no próprio Fluminense. Então acho que assim, eu escalaria o Everton Cebolinha na esquerda, que é onde ele joga, apesar da posição dele não ser lateral, mas eu acho que ele ia sair um pouco melhor. O Ayrton Lucas eu improvisava ele na direita, já que ele já conhece aquela posição ali. Então foi um jogo com várias variantes durante o jogo. O Vitor Pereira toda hora mexia o time taticamente. O Flamengo ele não tem um padrão de jogo definido e a gente vê que o mais prejudicado ali é o Gabigol. Ele vem se prejudicando, é um jogador que está tendo que recuar bastante e perdeu aquela tabelinha com o Pedro, o Arrascaeta. O Arrascaeta está com problema no pubis também. Tem que ver isso quanto antes, que isso já vem se arrastando desde o ano passado. Acho que a equipe médica do Flamengo ele tem que fazer um trabalho no Arrascaeta, ou um trabalho alternativo, ou, infelizmente, se for passar por um trabalho cirúrgico para o jogador estar 100%, porque a gente vê claramente que o Arrascaeta não está 100%. E as mexidas hoje do Vitor Pereira não agradou de jeito nenhum. Ele deu sorte no Matheus França ter entrado bem e ele movimentou o jogo ali, né, no segundo tempo. É um garoto de um futuro brilhante, entendeu? E estava sofrendo críticas essas injustas, ao meu ver, já que toda vez que ele entrava na posição errada. E hoje ele entrou na posição certa, na posição que ele joga, como ponta esquerda ali, botou a bola na frente e ninguém pegava. E o Pedro também é um destaque do Flamengo esse ano, artilheiro. No segundo tempo, horas ele fez o trabalho de meia, até no lance do pênalti do Flamengo que o Matheus França sofreu, ele estava bastante recuado. No terceiro gol, ele que fez a jogada, sofreu a falta, tocou a bola do Ayrton Lucas, e o Ayrton Lucas fez o gol quase como um ala direito, como um lateral direito, até inclusive com o pé direito. Como eu falei para vocês, é um jogador bastante versátil, é a grata surpresa do Flamengo. Hoje para mim é titular absoluto, mesmo o Felipe Luiz voltando 100% na sua condição física. É injusto você tirar o Ayrton Lucas do time hoje. Ele tá voando e dominou a lateral esquerda e tem sido o jogador, ao meu ver, o jogador mais regular junto com o Pedro ali no Flamengo. E o Everton Ribeiro entrou e não comprometeu, fez algumas jogadas, mas definitivamente o Vitor Pereira não caiu nas graças da torcida do Flamengo. Você vê que muitas das vezes ele foi apopado, como foi a torcida chamando ele de burro e tal. A torcida ela tem voz ativa no clube. E o Vitor Pereira ele precisa saber o que é o Flamengo. E esse Flamengo que está aí hoje não é o Flamengo, não está no DNA do Flamengo jogar assim recuado. Como eu falei para vocês, respeitar o adversário é uma coisa. Agora você já jogando com medo do adversário é outra. E a gente não pode ter medo do Vasco. Como eu falei para vocês, tecnicamente falando, o Flamengo está infinitamente na frente do Vasco, vamos dizer assim. Então o Flamengo não pode entrar com medo do Vasco.
Nós ganhamos no Vasco hoje, mas o segundo tempo foi dominado pelo Vasco. Se o Vasco tivesse um pouco mais de capricho ali, poderia ter matado o jogo. Destacar também hoje a partida do Santos. Foi um goleiro bastante seguro, salvou o Flamengo no lance ali do Alex Teixeira, que o Alex Teixeira chutou e ele pegou várias bolas ali. E foi uma partida bastante regular do Santos, bastante segura, mesmo a defesa não passando tranquilidade para o seu arqueiro ali, para o goleiro Santos. Então esse esquema de 3 zagueiros aí não está dando certo. O Vitor Pereira deu sorte nas substituições, porque ele tirou o Rodrigo Caio. Não sei se o Rodrigo Caio pediu para sair, eu estava sentindo alguma coisa. Na transmissão não deu para ver claramente o que houve com o Rodrigo Caio, e deixou os 2 zagueiros pendurados. E muitas dessas bolas aí, o Davi Luiz estava sendo dominado pelos atacantes do Vasco. Então o Vitor Pereira, além de substituir mal os jogadores, ele correu o risco, porque ele deixou justamente os 2 zagueiros pendurados. O Fabrício Bruno, ele tá bem, é um zagueiro que principalmente no ataque, ele se apresenta muito bem, tem uma impulsão muito boa, mas o Davi Luiz, ele tá num ano péssimo para mim. Ele tem comprometido a zaga e, sinceramente, eu acho que tá na hora do Léo Pereira voltar. Tomara que o Léo Pereira volte bem. Rodrigo Caio, ele tá na crescente. Primeiramente, o Rodrigo Caio precisa se recuperar o condicionamento físico, que ele ainda não tá 100%. Porque ele 100%, sem problema nenhum clínico, ele é titular desse time, não tenha dúvidas. Pelo zagueiro que foi, pelo zagueiro que a gente sabe que ele é. E, como eu falei para vocês, esse esquema aí está prejudicando não só a defesa, mas como o time todo. Isso eu falei no outro vídeo. O Flamengo, ele perdeu aquela compactação que aquele time tinha. E além de ele tá tentando botar um esquema defensivo ali que não está funcionando, abre um buraco no meio de campo. Foi outra coisa que eu falei. A gente não tem mais aquele volante de contenção, que era o João Gomes, que hoje está jogando na Premier League. Então, ele, em vez de povoar o meio campo, ele tá deixando espaço. E o Vasco, muitas das vezes, o Vasco soube aproveitar esse buraco que estava no meio de campo. O Thiago Maia, ele deu um susto, né, no primeiro tempo. A gente pensou até que ele ia sair e ele continuou no jogo, mas é um jogador que, ao meu ver, ele não sabe marcar. Não é a característica do jogador. Gerson tem sido um jogador, para mim, na minha visão, na minha opinião, inoperante. Não tem sido o Gerson na primeira passagem que ele teve no Flamengo. E ele tem prejudicado muito o meio de campo. Eu não sei se também o condicionamento físico dele não está bom. Ele já saiu do Olympique de Marseille e veio direto para o Flamengo. Não sei se ele teve um bom preparo depois que ele voltou do Olympique de Marseille. Eu não sei como é que foi a preparação física do Gerson, mas é um jogador que, ao meu ver, está muito abaixo da média, entendeu? E quase foi expulso hoje. Então o Flamengo, ele precisa melhorar, e se quiser alguma pretensão nesse campeonato, se quiser o título do campeonato, é uma decisão aí, ao meu ver, que o Fluminense tecnicamente está melhor, tem um time bom, um time que se reforçou. A gente tem que ter cuidado com alguns jogadores ali, principalmente o seu centroavante Cano. É um centroavante que você vê que a característica dele não é somente fazer o gol, mas é ajudar ele no ataque, é fazer o papel de pivô. É um jogadoraço, sem dúvida nenhuma, é um artilheiro nato. Então a gente precisa tentar fechar todas as brechas ali do Fluminense, mas precisa compactar o time. O time está totalmente desequilibrado, não só no setor defensivo, mas no meio e no ataque. Então, galera, esse foi o nosso pós-jogo, algo bem simples, rápido, objetivo. O Flamengo, se quiser ganhar do Fluminense, precisa melhorar, e melhorar muito, e jogar com o DNA do Flamengo. Esse Flamengo que está jogando aí, me desculpem, não é o DNA do Flamengo. É um time que já entra com medo, é um time que já entra se acovardando, e as mexidas do Vitor Pereira não vem agradando a sua torcida, e por isso hoje teve o nome, mais uma vez, vaiado, e foi chamado de burro pela torcida do Flamengo. Esse é o pós-jogo que nós tivemos aqui hoje, é algo bem simples, rápido, objetivo para vocês. Nós já estamos preparando a live, eu creio que essa semana começa a rolar a live para vocês aí.
A gente vai trazer um conteúdo verdadeiro, um conteúdo limpo para vocês, de qualidade, tá bom?